6 horas e 59 minutos. Vamos falar agora sobre o mapeamento etnográfico quilombola realizado pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas desde 2008, especificamente em comunidades não reconhecidas pela Fundação Palmares, órgão do governo federal. Aqui com a gente o presidente do Iteral, Geraldo de Magela. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quantas comunidades foram visitadas pelos técnicos do Iteral? 66 comunidades, das quais 65 foram certificadas pela Fundação Palmares e apenas uma em Senador Rui Palmeira ainda não se autodefiniu e, portanto, ainda não foi reconhecida do ponto de vista da certificação, mas está sendo reconhecida do ponto de vista do mapeamento, da existência dela e até mesmo da própria comunidade, que ela tem consciência de que ela é uma comunidade remanescente de quilombos, mas como a autodefinição como o próprio nome diz, a própria comunidade é que se autodefine, não é o Estado que diz se eles são quilombolas ou não, porque o decreto presidencial assim determina, eles, quando entenderem que é o momento, eles podem tranquilamente escrever para a Fundação Palmares e a Fundação Palmares vai reconhecê-los. Durante essa visita, Mazelo, o que é que foi pego de informação? Que era importante como informação? Importante como informação, a informação fundamental é a história dessa comunidade, a história dessas pessoas. E, sobretudo, do que eles vivem. E todo esse levantamento nós fizemos. Um historiador, um antropólogo e um cientista social passaram 3 anos andando em todas essas comunidades, entrevistando todos os quilombolas, e nós chegamos a uma conclusão que existem 66 comunidades, são 5.500 e poucas famílias, que dá um total aproximado de 22 mil famílias quilombolas no estado de Alagoas. Isso não é Se mostrou exatamente a carência, porque são grupos, praticamente alguns deles isolados, se mostrou exatamente a carência, por exemplo, nesse aspecto estrutural mesmo, de saúde, de educação, porque se constatou também a história dessas pessoas, né? Não, isso é definitivo. Os quilombolas de Alagoas não são diferentes dos quilombolas do restante do Brasil, na sua grande maioria. Eles estão na linha de pobreza e, em muitos casos, abaixo da linha de pobreza. A grande maioria, eu posso até me arriscar em dizer isso. Então, o mapeamento, ele subsidiou a Secretaria da Mulher, que está coordenando um grupo com cerca de 15 entidades, secretarias e órgãos do governo do estado e do governo federal, aqui em Alagoas, e está se concluindo um diagnóstico. Esse diagnóstico é muito mais preciso do ponto de vista da necessidade material deles, da questão da infraestrutura, da educação, da própria energia elétrica, da saúde, do emprego, da questão fundamental para eles, que uma boa parte deles não tem documentos básicos como a certidão de nascimento. Então, a partir de você não ter a certidão de nascimento, você não existe para o Estado. É uma carência muito grande, pelo que você está falando, uma carência muito grande e ausência de Estado até, né? Estou falando do Estado como um todo. Exatamente, né? Exatamente. O Estado brasileiro sempre deu as costas para essas comunidades. E há um sentimento hoje no Brasil, hoje não agora, desse momento que nós estamos falando, mas de alguns anos, desse resgate, dessa dívida histórica do Estado brasileiro, da sociedade brasileira para com os descendentes de quilombos. Agora, constatada essa dívida, quais são os próximos passos? Depois desse mapeamento, para que ele exatamente vai servir? Vai servir como norte para o governo, de uma atitude política mais direcionada a essas pessoas? Gilvan, ao constatar a dívida, tem que pagar a dívida. E se paga a dívida com políticas públicas. Para ser bem concreto, bem positivo. Então, a secretária Kátia Borne me ligou essa semana que já tem um esboço de projeto da questão da água e do esgotamento sanitário de todas as comunidades, que é são as primeiras informações já extraídas desse diagnóstico que ainda não foi concluído na sua integralidade. Então, já que a presidente Dilma está vindo para Alagoas, e uma das questões centrais da presidenta é a redução da pobreza e, sobretudo, a questão da água, do abastecimento da água para o consumo humano no nosso país, quer dizer, todas as comunidades terem água potável, os quilombolas, inevitavelmente, eles vão entrar e possivelmente será o primeiro estado no Brasil a ter todas as comunidades já definidas e com um projeto já em andamento para
para suprir as comunidades da água potável. Agora, eles vivem na situação consumindo água imprópria para o consumo humano. Esse mapeamento ele foi feito só aqui em Alagoas, é uma atitude de Alagoas ou foi feito no Brasil todo e em outros estados? Olha, esse foi um trabalho feito por nós aqui em Alagoas. Em alguns estados tem mapeamento de algumas comunidades, mas em nenhum estado do Brasil fez todas as comunidades, porque em nenhum estado do Brasil tem todas as comunidades reconhecidas. O importante desse mapeamento foi constatar, né? É constatar. Uma realidade que a Esse foi gente o pontapé inicial. já sabia, né? Nós sabíamos, mas não em detalhes, não em detalhes, não dessas carências, né? Tão certas, tão positivas. Exatamente, nós não tínhamos quantificado ainda isso. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olha, a Igreja do Convento